Olá, meu irmão, minha irmã, querido visitador do nosso site diocesano, dando continuidade à nossa série de vídeos sobre os sacramentos, queremos conversar um pouco sobre a penitência. Confessar ao Padre um pecador como eu? Confissão na igreja para quê? Me confesso diretamente com Deus. Você já deve ter escutado isso, né? Pois bem, por que será que a gente não se batiza direto com Deus, indo a um rio, dando um mergulho lá e volta para casa batizado? Por que será que a gente não se lambuza de óleo em casa e se sente crismado? Por que será que a gente não comunga em casa comendo um biscoito, um pedacinho de pão e sente que já participou da Eucaristia? Por que será que a gente não se casa sozinho sem ir a um cartório público como a igreja? Por que a gente não se unge sozinho quando está enfermo? Por que será que em todas as circunstâncias importantes da nossa vida a gente quer a presença da igreja, dos seus ministros, dos seus rituais e para a reconciliação, para o perdão dos nossos pecados, a gente sempre arranja 1000 desculpas para fugir da igreja e dos mesmos ministros da igreja? Não será porque está sobrando orgulho, está sobrando vaidade, falta de humildade, ou quem sabe senso de pecado na nossa vida e também senso de vida comunitária? Como assim? Veja bem, o meu pecado, ele não atinge diretamente a Deus, mas as pessoas ao meu redor, mesmo os pecados mais íntimos, porque eu sou o corpo de Cristo com toda a igreja. Quando um membro do corpo é ferido, todo o corpo sente. Quando um membro do corpo é curado, todo o corpo se sente aliviado, como lemos na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Assim é o nosso pecado, meu irmão, minha irmã. O meu pecado atinge todo o corpo da igreja. É, pois, nessa igreja que eu devo me reconciliar e com essa igreja. Veja que bonito. A mesma igreja que me acolheu como filho, filha pelo batismo, que me alimenta na mesa da Eucaristia, que confirma a minha fé no sacramento da Crisma, que me unge com o sacramento dos enfermos na minha fragilidade, que abençoa a minha união matrimonial, tornando-nos um só corpo, que consagra seus ministros pelo sacramento da ordem. É esta mesma igreja que me acolhe, perdoa e me reconcilia com todos os seus membros pelo dom do sacramento da penitência. Então, por que a resistência? Mas você poderia perguntar, tem que ser individual a confissão? A confissão individual é uma forma que entrou mais tarde na vida da igreja, para se evitar outra forma de confissão e penitência pelos pecados que era mais pública e humilhante até, e às vezes problemática, porque pelas penitências se sabia o pecado cometido, e se todo mundo sabia o pecado, poderia ter problemas aí de desavenças. A igreja entendeu então, até pelo poder conferido por Jesus a seus apóstolos, que seus ministros podem e devem administrar o poder de perdoar e reconciliar, inclusive ouvindo o penitente individualmente e reconciliando com toda a comunidade, sem uma confissão e uma penitência públicas. Não é que não se possa celebrar de forma comunitária o sacramento da penitência. Pode sim, em situações especiais. Mas a igreja ensina que ninguém pode optar por confessar-se apenas comunitariamente. Isto, como já dito, pode acontecer em situações especiais, por exemplo, em perigo de morte, numa ocasião de acidente, onde várias pessoas estão correndo risco de vida, numa peregrinação onde há muitos fiéis querendo confessar-se, os ministros não dariam conta de ouvi-los individualmente. Então, nessas situações, se pode celebrar o sacramento comunitariamente. No sacramento da penitência, Deus me chama e me perdoa. É uma reconciliação que se realiza na igreja. E ensina a igreja que todo fiel chegado à idade da razão
deve confessar todos os seus pecados ao menos uma vez por ano ao sacerdote. É o segundo preceito da Igreja. Como não poderia deixar de ser, para a frutuosa celebração deste sacramento, há também algumas orientações, algumas diretrizes. Por exemplo, a preparação para os sacramentos do batismo, da Eucaristia, da confirmação, do matrimônio, deve ser uma ocasião de celebração do sacramento da penitência, significando um reinício de atitude de conversão. De igual importância são os tempos da Quaresma, do Advento, festejos do padroeiro para a celebração desse sacramento da penitência. Atenção, é muito perigosa a mentalidade que se vai impondo na sociedade de uma falta de senso do pecado, da falta de consciência do pecado pessoal e social, da ausência de qualquer sentimento de culpa. Isso leva a uma busca desenfreada de prazer, de poder e a relativismos perigosos e destruidores. Então é preciso ainda não perder a consciência das consequências do pecado, também no campo político, econômico, social, exigindo de todos uma profunda transformação moral para uma conduta justa e fraterna. Como se vê, meu irmão, minha irmã, o sacramento da penitência deve nos colocar num processo de conversão, de reconciliação, de santificação. E não simplesmente numa rotina de confessar pecados toda semana, todo mês, sem que isso me coloque nesse caminho de conversão. Lembrando ainda que este sacramento não deve ser confundido com direção espiritual, aconselhamento pastoral, nem com psicoterapia. Uma coisa pode ajudar a outra, mas elas não se confundem. Você que faz muito tempo que não se aproxima deste sacramento para celebrá-lo, reveja seu modo de pensar a respeito dele. Procure celebrar este sacramento, este encontro com o Pai misericordioso. Ele te espera na pessoa de seus ministros ordenados para te acolher, para te perdoar, para reconciliar-se consigo mesmo, com os irmãos e irmãs, com Ele e com toda a criação.